Boa noite, pessoal. Hoje nós vamos fazer a correção dos exercícios, então, que eu passei para vocês nas últimas aulas, né? Os exercícios que envolvem ali o conteúdo de evolução dos modelos atômicos, tá? Então, eu pedi para vocês assistirem as videoaulas e depois tentarem responder os exercícios, certo? Então, vamos a eles. O primeiro exercício fala o seguinte: a evolução dos modelos atômicos, né, o básico, os exercícios de 1 a 9 devem ser respondidos pelas alternativas. Então, em cada item, a gente deve encaixar aqui se é de Demócrito e Leucipo, se é de Dalton, Thomson, Rutherford ou Bohr, certo? Então, não é para escolher uma alternativa, e sim indicar aqui na frente cada uma das respostas, ok? Então, vamos lá, então. O primeiro a provar que o átomo não era indivisível. Quem foi o primeiro, né, cientista a falar isso? Então, seguindo a ordem lá, Demócrito e Leucipo eram aqueles que falavam sobre o modelo filosófico, né? Que se a gente dividisse a matéria em várias partes, chegaria a um ponto que a gente não conseguiria dividir mais. Então, foram eles que definiram o termo átomo, né? De não divisível, né? Que não tem mais partes, tá? Então, essa definição não se encaixa para Demócrito e Leucipo, porque é uma definição bem primitiva, certo? Aí a gente vai para a segunda definição, que seria o modelo atômico de Dalton. Dalton falava que os átomos, né, eram maciços, eram esféricos e indivisíveis, e átomos diferentes tinham cores, tamanhos e massas diferentes, certo? Por isso que as matérias, né, os tipos de matérias tinham características diferentes. Então, ele também falava que o átomo era indivisível, então não se encaixa nesse primeiro item. O Thomson já inclui aí as partículas positivas, aliás, as partículas negativas dentro de uma grande massa positiva. Essa era a definição do modelo atômico de Thomson, tá? Então, ele falava que o átomo era uma grande massa positiva, como se fosse um panetone, e as frutas cristalizadas do panetone seriam ali as partículas negativas incrustadas no meio desse átomo, certo? Então, Thomson já disse, né, foi o primeiro a introduzir aí que o átomo ele tinha outras partes, que ele não era só uma massa, certo? Então, nós podemos definir aqui como o item C, né, que Thomson foi o primeiro a provar que o átomo não era indivisível, certo? No item 2, o autor do modelo segundo o qual os elétrons giram em torno do núcleo em determinados níveis de energia órbitas. E aí, pessoal? Então, pessoal, no item 2, né, o autor que fala que o modelo, né, eles têm elétrons que giram em torno do núcleo em determinados níveis de energia, é o modelo de Bohr, né, porque Thomson a gente tinha parado em Thomson, né, Thomson só definiu que tinha as cargas negativas, então o átomo não era indivisível. Rutherford definiu então que o modelo atômico pareceria um modelo planetário, né, que ele tinha um núcleo de carga positiva e, né, os elétrons ficariam girando em torno desse núcleo em eletrosferas, mas quem definiu níveis de energia, né, que a gente chama de órbitas, foi Bohr, certo? Então, a gente classifica esse modelo aqui com B de Bohr. No 3, autor da primeira ideia do átomo sem base em resultados experimentais, sem base científica. Então, a primeira ideia veio lá de Demócrito e Leucipo, certo? 4. O primeiro a provar que o átomo não era maciço, mas era constituído por um núcleo muito pequeno com uma carga positiva ao redor do qual ficavam os elétrons. Então, quem fez essa definição aí, ela lembra até o modelo planetário, né? Quem fez a definição do modelo planetário aí foi o Rutherford, né? Então, a gente coloca um R aqui de Rutherford. Próximo item. O autor do primeiro modelo atômico com base em resultados experimentais. O primeiro que baseou em dados experimentais foi o Dalton, tá? Mesmo ele utilizando como tecnologia só balanças, né, experimentos simples, ele foi o primeiro que utilizou
os dados experimentais, tá? Demócrito e Leucipo só filosofavam, só imaginavam sobre o que seria, né, essa partícula que a gente dividiria a matéria e não chegaria mais ao final, certo? Então aqui, ó, modelo atômico de Dalton, tá? No sexto, o estudo dos espectros de emissão dos elementos foi o suporte experimental do seu modelo atômico, certo? Os estudos do espectro de emissão são estudos mais avançados, de tecnologia mais avançada, tá? Então, o único cientista que teve acesso a essas informações foi o Bohr, certo? Então, ele teve aí análises mais avançadas. E o que seriam esses espectros de emissão, né? Cada elemento químico apresenta um espectro de emissão. Se a gente incidir lá uma determinada energia sobre esse átomo, esses elétrons vão saltar para as órbitas, né, de maior nível de energia, ou seja, as mais distantes do núcleo, só que como aquilo não é estável, ela recebeu energia para aquilo acontecer, os elétrons vão voltar para o lugar. Quando eles voltarem para o lugar, eles vão emitir essa energia na forma de luz, tá? É por isso que a gente tem os fogos de artifício, certo? Aquelas várias cores dos fogos de artifício são os diferentes elementos que são colocados ali, e aí com a energia do fogo, né, aquilo leva os elétrons para níveis de maior energia, e quando eles retornam, eles emitem aquelas luzes. Então temos o verde, que é referente normalmente ao bário, cobre, tá? Nós temos o vermelho, que é cálcio, estrôncio, e uma série de outras cores derivadas de outros elementos, certo? No item 7. O modelo atômico proposto por ele é chamado de modelo da bola de bilhar. Bola de bilhar é um clássico, né? É um modelo de Dalton. Ele só definia que eram pequenas partículas esféricas, né, indivisíveis, maciças. O que é maciça? É totalmente preenchido por dentro, igual a bola de bilhar. Se a gente conseguisse cortar a bola de bilhar, a gente ia ver que ela é toda preenchida por dentro, certo? Então, aqui nós temos Dalton. E por fim, né, os dois últimos itens. O modelo atômico proposto por ele é chamado de modelo de pudim de passas. Esse é o Thomson, né, que foi ele que incluiu ali as partículas negativas incrustadas dentro da grande massa positiva. E por fim, número 9, completou o modelo de Rutherford, segundo o qual o átomo pode ser comparado ao sistema planetário, onde o Sol representa o núcleo e os planetas representam os elétrons, tá? Então, quem completou o modelo de Rutherford, né, o qual o átomo pode ser comparado ao sistema planetário, foi Bohr, certo? Então, item E seria aqui, tá? Eu acabei trocando aqui, então, como vocês viram, né, as letras. Era para ter indicado as letras aqui dos itens, mas eu resolvi indicar a letra dos nomes dos cientistas para vocês entenderem melhor, né, e acompanharem melhor a resolução, certo? Vamos para o próximo exercício, então, para reforçar esses conceitos, tá? No segundo exercício, ele fala o seguinte, ó. Então, dadas essas afirmativas, né, a gente tem que classificar dentro desses três modelos, de Dalton, Thomson e Rutherford. Então, é basicamente a mesma coisa que a gente fez no primeiro, é repetitivo mesmo. Por quê? É um conteúdo mais decorativo, né, que a gente precisa ler, entender e lembrar de algumas informações, certo? Então, o item A está falando assim, ó. Introduziu a natureza elétrica da matéria. Qual foi o cientista que introduziu essa natureza elétrica? Então, o cientista foi Thomson, certo? Thomson foi quem introduziu a natureza elétrica. Por quê? Leucipo só falou que tinha alguma partícula que não dividia mais. Dalton falou que tinha essa partícula, ela é esférica e maciça, né? Não falou nada de carga. A primeira pessoa que falou de carga foi o Thomson, que falou que era uma grande massa positiva com os elétrons, que eram cargas negativas, incrustados nela, tá? O item B é o mais recente dos três. Dentre os três modelos, o mais recente é o de Rutherford, tá? Onde ele compara ali
o átomo como um modelo planetário. Então, o núcleo, né, as cargas positivas estariam no centro e os elétrons girando em torno desse núcleo, como se esse núcleo fosse o Sol e os elétrons, os planetas em órbita em torno desse núcleo, certo? No item C, propôs que o átomo seria uma bolinha muito pequena, maciça e indivisível. Esse modelo é o de Dalton, né, indiscutível. Dalton, com a única tecnologia que ele tinha, que eram relacionadas a experimentos simples e balança, né, ele só conseguia saber em relação às massas desses elementos, né, então ele propôs, né, essa teoria de acordo com o que ele tinha disponível na época, tá? No item D, é conhecido como modelo de pudim de passas, né? O modelo de pudim de passas, ou para nós que é o mais próximo é o panetone, é uma massa com coisa incrustada nela, certo? Massa com coisa incrustada nela é o modelo de Thomson, tá? Então, T de Thomson. Próximo item. É conhecido como modelo planetário, a gente já citou isso hoje, né? Modelo planetário é o modelo de Rutherford, núcleo no centro, elétrons girando em torno desse núcleo, né? Núcleo positivo, elétrons, cargas negativas girando ali em torno. E F, o seu experimento constitui no bombardeamento de uma lâmina finíssima de ouro com partículas alfa. Aqui era importante de vocês copiarem o conteúdo, tá? Então, quem que fez esse experimento? Né? Quem fez esse experimento foi Rutherford. Rutherford colocou uma lâmina de ouro lá, bombardeou essas partículas alfa que tem carga positiva e o que ele observou? Algumas passaram direto, como se não tivesse nada. Como que ele sabe disso? Tinha um papel fotográfico lá atrás que registrava essas partículas. Então, umas partículas passou direto, outras partículas não passaram, elas voltaram. E outras partículas foram desviadas. Então, o que ele observou? Olha, aqui dentro tem espaço vazio, porque onde não tem barreira física, a partícula passou, certo? Então, tem espaço vazio, tem carga positiva, porque houve uma atração, repulsão dessas cargas, né? Então, houve um redirecionamento, uma angulação das cargas lá no papel fotográfico. E tem uma grande massa em um determinado lugar, porque essas partículas voltaram, certo? Então, foi a partir desse experimento que Rutherford definiu, então, um átomo com núcleo positivo central e os elétrons girando no seu entorno, certo? Então, Rutherford também, ok? No terceiro exercício, nós temos que completar as informações, certo? Então, nós vamos escrever aqui, ó, com as palavras que estão faltando, tá? Então, o exercício começa o seguinte: o experimento de Rutherford consistiu no bombardeamento de uma lâmina finíssima de, a gente acabou de falar, de ouro, né? Onde essa lâmina de ouro, ela foi bombardeada com o quê? Com que tipo de partículas? Partículas alfa. Então, bombardeando com essas partículas alfa, coloquei no lugar errado, né? Chamadas de partículas alfa, aqui, ó. Com partículas chamadas de partículas alfa, mas tá certo, tá? Só coloquei no lugar errado. Rutherford concluiu que, com partículas aqui, ó, positivas, desculpa a falha, chamadas de partículas alfa, certo? Rutherford concluiu principalmente que um átomo é constituído de uma região central, como chamava o centro mesmo do átomo? Chamava de núcleo, né? Que era lá onde as partículas batiam e não conseguiam passar. Então, núcleo, onde estão carregadas, né? Onde estão as cargas positivas, chamadas de, como chamam as cargas positivas de um átomo? Nós chamamos elas de prótons, certo? Então, aqui, ó, cargas positivas do núcleo. E as partículas sem carga? Se elas não têm carga, elas são neutras, ou seja, elas são chamadas de nêutrons. Ao redor da região central estão os
elétrons, né, girando em torno do núcleo. Então, os elétrons que têm que tipo de carga? Os elétrons têm carga, né, que a gente chama de negativa, tá? Então, nessas cargas negativas, né, que giram em torno do núcleo, giram num espaço que a gente chama de eletrosfera, tá? Então, para responder esse exercício, eu precisava ter prestado atenção na explicação sobre o modelo de Rutherford, que é o terceiro modelo científico, certo? No exercício 4 fala o seguinte: quando se salpica um pouco de cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, né, ou bórax, direto na chama de uma lareira, obtém-se chamas coloridas. Para isso ficar mais próximo de vocês, isso acontece quando? Estamos fazendo comida, certo? Estou fazendo arroz lá, de repente a panela de arroz jogou um pouquinho de água para fora, eu fui jogar sal e caiu um pouco de sal no fogo. O que acontece com o fogo? Ele emite uma chama alaranjada, né? Alaranjada. Antes, a gente tinha uma chama azul que vinha direto do gás, certo? Com a caída desse sal ali no meio, ela fica alaranjada. Por que isso acontece? Isso acontece porque os átomos dessas substâncias, né, eles têm elétrons que são excitados, ou seja, recebem energia e vão para um estado de maior energia, só que isso não é estável para eles. Então, eles retornam para o estado fundamental, que é o estado natural, normal deles. E quando eles retornam, eles emitem uma luz, né? No caso do sal de cozinha, essa luz é alaranjada, certo? Amarelada, tá? Então, a alternativa que melhor se encaixa nessa resposta é... Então, isso acontece porque os átomos das substâncias, os elétrons excitados, ou item B, retornam a níveis de energias inferiores, devolvendo a energia absorvida na forma de luz, certo? Isso acontece para todos os elementos químicos, professora? Acontece, tá? Só que cada elemento químico tem um tipo, né, de luz que ele emite ali. Então, alguns são mais coloridos, que são os do fogo de artifício. Outros emitem numa região que a gente não enxerga, que é o infravermelho ou ultravioleta, tá? Depende do elemento que a gente está tratando, certo? Mas no caso do sódio, é aquela luz amarela que a gente observa, ok? Então, aqui está a primeira parte dos exercícios, já envio para vocês a outra parte.